E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, o que nós podemos mudar em nós, para que assim a gente torne o mundo um lugar melhor. Porque a gente tem muita luz, graças a Deus, mas temos também sombras a trabalhar. O caminho evolutivo ainda é muito longo e a gente não pode se acomodar jamais. Então, todo dia é dia de melhorar um pouquinho, de se aperfeiçoar, de tentar aplicar o evangelho no nosso cotidiano, porque o evangelho é a palavra, mas é o espírito que vivifica, não é? Já dizia o apóstolo Paulo. Então, é necessário que a gente transforme o evangelho em verbo, em ação. E para que a gente possa juntos construir uma cultura de paz, um mundo regenerado. Estamos quase lá. É força na peruca e vamos junto que a gente chega muito, juntos a gente chega muito mais longe. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito do Emmanuel. É um livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, e a lição de hoje é a número 148, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no templo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. O que eu entendi desse texto? A gente tem mania de fazer barganha com Deus, né? Deus, eu faço isso, mas se você fizer isso, a gente pede muito e queremos receber a nossa fé, ela é forte quando está tudo bem conosco, aí quando passa o desafio, aí, ou então quando os nossos pedidos não são atendidos, a gente começa a questionar a nossa fé, a gente começa a ficar com raiva de Deus, a gente começa até a enfraquecer mesmo os nossos valores, as nossas virtudes, porque Deus não olha por mim, Deus esqueceu de mim. E às vezes ele está pedindo exatamente isso, que a gente se transforme. Deus não esquece de nenhum de nós jamais. Deus é tão bom, mas tão bom que ele criou um universo desse tamanho, que eu não consigo nem conceber, nem imaginar o tamanho dele. E ele conhece todos os seus filhos, inclusive eu, pelo nome. Então, olha que ser, que criatura fantástica, imensa. Só que às vezes a gente pede, 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 e aí Deus não faz aquilo que a gente está pedindo, e aí a gente fala assim: Deus esqueceu de mim. Mas muitas vezes a ausência de resposta já é uma resposta, só não é aquela resposta que a gente quer ouvir. E muitos de nós, e aí eu sou a primeira que escuto, muitos de nós querem receber de Deus, querem ter uma vida fácil, tranquila, e quando vem o desafio, nós não queremos ter que passar pelo pedregulho, nós não queremos ter que fazer o esforço. A gente quer o omelete sem quebrar os ovos. E a vida vem para nos transformar, para tirar da gente cascas desnecessárias, orgulho, egoísmo, vaidade, ambição desmedida, vem para construir valores, virtudes,
enfim, a vida, tudo que a gente passa de bom e de ruim tem um objetivo, nada é por acaso. E se a gente está passando por momentos desafiadores, é porque aquilo ali é o melhor para nós, por mais que a gente não entenda. Mas poucos são os ceifeiros, né? Aqueles que, independente do desafio, independente do momento, estão lá dispostos a trabalhar para Deus, a dar o seu melhor, a abrir mão de si em função do outro, a compartilhar aquilo que tem. Não é renunciar, assim, alguns sim vieram com essa missão de renunciar a si mesmo. Já dizia Jesus, né? Renuncia a si mesmo, cada um pega a sua cruz e renuncia a si mesmo. Mas a gente amar é uma questão assim da gente amar o próximo, assim como a gente ama nós mesmos. Então, poucos estão dispostos a abrir mão de seus interesses pessoais na hora que o bicho pega mesmo em favor do próximo. É sempre assim, eu ajudo o próximo depois que todas as minhas necessidades, todos os meus caprichos e todos os meus desejos forem atendidos. Aí sim eu tenho disponibilidade para ajudar o meu irmão. Então, que esse é o convite para que a gente trabalhe mais, reclame menos, agradeça a Deus por tudo de bom que a gente tem, porque Deus é bom, é justo, é generoso, é parturento. Então, se a gente olhar para o lado, a gente pode ter certeza que a gente vai ver que a gente tem mais do que o suficiente. Às vezes é porque nós não valorizamos isso. E aplicar o evangelho é isso, né? É amar o próximo, é amar nós mesmos, é abrir mão um pouquinho do nosso interesse pessoal em favor do grupo, do coletivo, em favor do próximo. É esse pensamento de compartilhar. Então, que a gente saiba aplicar isso no nosso dia a dia, porque a questão não é ser espiritualizado na hora que a gente está fazendo um estudo, na hora que a gente está na missa, está no templo, está na sinagoga. Não, a ideia é aplicar o evangelho em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, que a gente sempre tenha as palavras de Jesus nos guiando, não só de Jesus, dos grandes mestres, Buda, Moisés, todos eles falavam a mesma coisa, que a gente tenha as, as palavras desses mestres que tanto nos ensinaram a amar, que a gente aprenda a aplicar isso na nossa vida, nem que seja um pouquinho, porque se a gente conseguir melhorar um pouquinho, a gente já vai fazer do mundo um pouquinho melhor. Então é isso. Eu sempre gosto de deixar bem claro, eu não venho aqui com aquela que sou a dona da razão, nem que sei muito, eu venho aqui como uma aprendiz sempre. E para eu ter esse compromisso de estudar todos os dias, eu me comprometo a gravar para vocês, porque eu acho que é necessário, bastante. Sempre tem muita coisa a saber, temos muito o que aprender, as realidades do mundo espiritual são infinitas, o nosso entendimento ainda é muito limitado. Trabalhar a reforma íntima, autoconhecimento, é um universo à parte. Então, eu venho aqui me comprometer a estudar diariamente. Aí eu venho cá e compartilho as minhas impressões com vocês. Mas fiquem à vontade, deixem aí suas opiniões, mesmo que vocês não concordem com o que eu estou falando, tá tudo certo, não existe uma verdade única. Vamos, construir uma imensa corrente do bem. Então, se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos deixar um recado para o YouTube, que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado para as outras pessoas. Porque construir um mundo melhor depende da gente. Tá certo, tem muitas áreas de conflito na Terra. Hoje, atualmente, nós temos 110 áreas de conflito no planeta, sendo 10 conflitos de grande escala. Mas se a gente for parar para pensar, todo grande conflito começa com o conflito do indivíduo com ele mesmo, daquela coisa do que está mal resolvido em si, que ele projeta nos outros, na sociedade, e aí a gente cria esse imenso caldeirão de guerra. Então, se a gente tem que trabalhar nós mesmos, a gente tem que viver em paz conosco, para que assim a gente ajude a construir a paz no mundo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus.